Oi, gente! Eu já gravei aqui no canal um vídeo contando a minha experiência com o coaching, então hoje chegou o momento de mostrar para vocês os livros que mais me marcaram durante esse processo. O primeiro livro que eu vou trazer aqui para vocês foi o primeiro livro exatamente que eu li no coaching. O livro chama Autorresponsabilidade, o autor é o Paulo Vieira. É um livro fininho, vocês podem ver, dá para ler realmente numa sentada, e ele é a matriz do coaching integral sistêmico, que é o chamado método CIS, que é o coaching que eu tive a oportunidade de fazer. O autor denomina o livro como um manual prático para a reconstrução de crenças, a chave para uma vida de realizações e conquistas. O que é a autorresponsabilidade? É chamar para si a responsabilidade da sua vida, tomar as rédeas da sua própria vida e traçar o seu caminho. E assim, tem várias citações, mas uma delas, até de autor desconhecido, fala o seguinte: na tempestade, o pessimista reclama do vento, o otimista espera a tormenta passar e o autorresponsável ajusta as velas. É muito simbólica essa mensagem por trás. Não cabe a nós jogar para os outros a responsabilidade da nossa vida. Então assim, eu tô desempregado, ninguém me dá emprego. Será que realmente a gente procura direito? Será que você faz tudo que pode? Será que você trabalha num currículo melhor? Será que você faz um networking? Será que você faz uma atualização, uma pós-graduação? Então assim, ele dá exemplos práticos de como a gente pode fazer acontecer, assumir a responsabilidade da nossa vida sem esperar isso dos outros. Um outro exemplo, uma mulher que às vezes fica anos e anos tentando fazer dieta, não consegue, culpa o mundo por isso, porque o meu marido come doce em casa, meu filho come porcaria o tempo todo e eu não consigo. Não, só depende dela. Então depende dela assumir as rédeas do objetivo que ela quer conquistar. Da mesma forma, um exemplo aí, os concursos públicos, tem gente que estuda e entra ano, sai ano e não passa no concurso e fala que é injustiçado, que não sabe o que acontece. Será mesmo? Será que a gente não precisa procurar ajuda? Nem que seja traçar novas metas, traçar novas estratégias de estudo, ou realmente passar a estudar mais, observar se o saldo está sendo positivo, se a gente estuda todo aquele tempo que a gente se propõe a estudar. Enfim, são exemplos práticos de que a gente deve assumir a responsabilidade da nossa vida em cima de tudo que a gente quiser, jamais jogar isso para outra pessoa. E o autor, Paulo Vieira, ele estabelece 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade, que são: se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. São 6 leis que falam por si e o resto você conclui com a sua leitura. O próximo livro, ele coloca como uma fábula para quem busca a trilha da verdade. É O Cavaleiro Preso na Armadura e o autor é o Robert Fisher. O livro conta a história de um cavaleiro muito orgulhoso do seu trabalho que, por tanto zelo, acabou ficando preso em sua armadura, se distanciando da família e dos amigos. O objetivo de vida dele era salvar as donzelas dos dragões malvados e ele exercia esse papel, que era o trabalho dele, com extremo afinco, extremamente preocupado em deixar o seu castelo e a sua família sempre bem abastados, abastecidos, ele acabou se tornando obcecado com o trabalho, se distanciando mesmo da família, dos amigos, enfim. Um dia sua esposa, Juliet, falou para ele, colocou na parede mesmo, falou: olha, você está se distanciando demais da sua família, seu filho só te conhece por retrato, então a partir de agora você vai ter que optar entre perder sua família ou abrir mão da sua armadura, senão ela ia sumir com seu filho. Obviamente que o cavaleiro optou por retirar a armadura, mas para seu assombro, simplesmente ele não conseguiu se livrar da armadura. Recorreu a todos os ferreiros do reino, pediu para que as pessoas começassem a ajudá-lo a retirar, a desmanchar, puxar, enfim, pediu para que as pessoas realmente conseguissem arrancar aquilo dele e ele simplesmente não conseguia se ver livre daquilo. Desesperado, o personagem recorre ao mago Merlin, que vive num bosque distante, e o mago então diz que só há um meio: percorrer a trilha da verdade, que é um caminho árduo e cheio de desafios pessoais. A partir disso, então, o cavaleiro tem que passar, durante essa trajetória, por 3 castelos: o do silêncio, o do conhecimento e o da vontade e da ousadia. Assim, eu poderia até ir um pouco mais, mas eu vou deixar o resumo, assim, essa síntese da obra na minha visão, para até que vocês tenham uma curiosidade de procurar o livro e que vocês também possam ler e ter essa experiência. Com esse livro, o autor conseguiu, de uma forma, assim, na minha opinião, descontraída, passassem uma valiosa lição, praticamente uma filosofia de vida. O que acontece é que ao longo de nossa vida a gente vai se blindando dentro de uma armadura, censurando até nossos sentimentos, sempre com aquela obstinação pelo trabalho, pelos bens materiais, conquistar sempre mais, mais e mais. E muitas vezes a gente acaba ferindo as pessoas que estão mais próximas de nós, que mais importam pra gente, sem ao menos
nem a gente perceber. A gente muitas vezes foge dessa trilha da verdade, trilha da justiça, que vocês vão ver depois aí no livro, optando por caminhos mais fáceis, mais agradáveis, caminhos que sejam mais práticos, não nos dão muito trabalho, e muitas vezes a gente vai cair num abismo, que é o abismo da solidão. E traçando ou trilhando esse caminho da verdade, da justiça, ao contrário, a gente é elevado aí, metaforicamente, de acordo com o livro, a um topo de uma montanha de fé, uma montanha de felicidade, de uma prosperidade realmente verdadeira. Então é um livro leve, descontraído, realmente uma fábula, então torna a coisa assim mais gostosa e mais lúdica de acompanhar e que a gente consegue tirar muitos ensinamentos para a nossa vida. O próximo livro que eu destaco são As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Ele descreve como uma forma de expressar um compromisso de amor a seu cônjuge. Mas sabe uma coisa que eu queria até deixar claro aqui pra vocês? Que ao ler esse livro, eu vi que isso extrapola, vai muito além da relação conjugal. Então, assim, eu vi formas de aplicar o livro na relação com o colega de trabalho, na relação com seu vizinho, na relação com seu irmão, com seu pai. Então, na minha opinião, são linguagens do amor que se aplicam sim à relação conjugal, mas que vão muito além. Então, acho uma coisa importante ser dita desde já. Um grande problema na comunicação do amor é que, geralmente, nós expressamos amor da forma como nós gostaríamos de ser amados. E nem sempre deciframos a forma com a qual nossos parceiros se sentem amados. Esse livro, ele nos ensina que é necessário a gente descobrir a forma, a linguagem de amor do outro, mesmo que esse background, esse cenário não faça parte do nosso contexto e isso às vezes seja uma tarefa um pouco incômoda. É uma escolha adulta para garantia do bem-estar da vida a dois, com a garantia de que os retornos são extremamente positivos. Chapman utiliza uma metáfora do tanque do amor, dizendo que tanto o adulto quanto a criança precisa ter um tanque, esse tanque do amor, permanentemente abastecido. Então, quando começa a haver uma falha, uma ausência, esse tanque do amor se encontra vazio, o indivíduo passa a se comportar mal, demonstrando inconscientemente sua carência amorosa. Na vida adulta do casal, durante os momentos de paixão, o tanque do amor, que ele chama, assim, costuma estar transbordando, assim, isso nunca é uma questão. Só que tem um momento que esse fogo da paixão, ele apaga ou ele diminui, a real personalidade do parceiro vem à tona e daí as demandas e as necessidades emocionais começam a surgir e as pessoas passam a clamar fervorosamente por amor. Só que, infelizmente, nem sempre da forma correta. Muitas vezes de forma infantil ou até com distanciamento entre as pessoas ou entre o casal. Como o próprio título já diz, são 5 as linguagens do amor. Primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Para essa pessoa, a forma de falar, a gentileza, a suavidade, a sutileza é extremamente importante. E assim, as falas, a comunicação, ela deve se dar de forma extremamente delicada e não impositiva e não exigente, porque isso ele até alerta lá que muitas vezes a gente pode confundir e se transformar numa relação parecida com a relação de pai e filho, que é uma coisa que a gente não quer para a relação conjugal. Segunda linguagem do amor, tempo de qualidade. Para essa pessoa, o tempo de qualidade significa que ela precisa de uma atenção maior quando ela está falando, ela precisa de uma exclusividade, aquela coisa no olho, isso realmente importa para essa pessoa. Terceira linguagem do amor, presentes. E não significa que presentes caros, mas significa que para determinadas pessoas é importante a questão da lembrança, da intenção, ou o simples fato de encontrar uma flor na rua e trazer, pode parecer meio piegas para muita gente, mas para outras pessoas é uma coisa extremamente importante e significativa. Quarta linguagem do amor, atos de serviço. É expressar o amor de forma prática mesmo, com atos, assim, com medidas que podem ser inclusive ajudar em casa, lavar a louça ou fazer a cama, coisas desse tipo representam muito para quem tem esse tipo de linguagem do amor. E finalmente, o toque físico. Para essa pessoa importa muito o beijar, o abraçar, o tocar, demonstrações públicas de afeto, são pontos significativos para quem trabalha com essa linguagem. E o mais interessante disso tudo é que no final desse livro e depois conversando com a Carolina Janotti, né, a coach por trás de tudo isso, é que eu descobri que algumas pessoas, e dentre elas eu me incluo, são poliglotas no amor. O que significa isso? Que são pessoas que realmente trabalham com mais de uma linguagem e, no caso, com todas essas linguagens do amor, o que é ótimo porque a gente tem uma facilidade de agradar um pouco mais, de entender as peculiaridades de cada um. Mas, por outro lado, esse é um tipo de gente que normalmente é uma pessoa que está sempre querendo mais, muito sedenta, muito insatisfeita, acha que sempre está insuficiente, as pessoas não correspondem àquilo que você se dá, que você se entrega. E realmente é uma coisa que eu sofro muito, assim, desde muito tempo. Eu sempre acho que eu faço mais do que eu recebo, embora eu nunca tenha mudado minhas atitudes mesmo com isso, mas é uma coisa interessante de aprender até para eu passar a trabalhar melhor. E
se você gostou desse vídeo, fique de olho porque daqui uns dias eu vou trazer para vocês quais foram os filmes que mais me marcaram durante esse processo. Então é isso. Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!